Bom dia, minhas varomigas extraordinárias, como vocês estão? Sejam bem-vindas a mais um Café com Jesus e as Varomigas. Isso é algo que o Senhor colocou no meu coração e eu convidei mulheres estratégicas, especiais, que o Senhor tem derramado coisas lindas na vida delas. E hoje nós temos aqui Nelma Santana, sexóloga cristã. Gente, eu sou terapeuta cristã, né? Então, as minhas pacientes que têm problema na sexualidade, eu indico tudo para Nelma no casamento e tal, enfim, nessa área da parte da sexual. E, gente, as minhas pacientes, elas são só elogios para a Nelma. Ai, a Nelma é maravilhosa e tal, e são acompanhadas por ela também. É minha parceira aí no trabalho, porque a gente não faz nada sozinho, né? A gente não sabe tudo sozinho, não é especialista sozinho. Então, a gente precisa aí. A Nelma é uma amiga que o Senhor me deu nesse tempo. Né? A gente se conecta de várias formas, né, amiga? Glória a Deus pela sua vida, seja muitíssimo bem-vinda. Derrama tudo que o Senhor te entregou para essa manhã. Eu tenho certeza que vai ser bênção. A sala está aberta, então as meninas vão ir entrando ao longo do tempo. E é isso, seja muito bem-vinda. A palavra está com você. Muito obrigada por estar aqui. Amém, bom dia, a paz a todas as meninas. Quero agradecer a oportunidade do céu, essa amiga maravilhosa, e vamos orar, né, Dani? Acho que a gente tem que começar a orar, né? Pedindo a presença do Espírito Santo. Então vamos estar orando e as meninas vão entrando aí, né? Oremos. Pai, diante de Ti, ó Deus, queremos Te agradecer, Senhor, pela primícia, o primeiro dia, Senhor, do mês de agosto. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, se faça presente, Senhor, conosco, Senhor, neste momento. Não só nesse dia, Pai, mas também, Senhor, neste mês, Senhor, que está começando. Que nós possamos, ó Deus, entregar, Pai, o melhor nosso a Ti. Senhor, que o Senhor possa achar em nós, Senhor, descanso, Senhor, para o Teu Espírito. Que o Senhor, ó Deus, possa, Pai, transformar, Senhor, não só a minha vida, Pai, mas todas essas mulheres, Pai, que estão aqui, Senhor. Pai, que o seu transformar, Senhor, neste mês seja, Pai, palpável, Senhor, seja notável, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, ó Deus, agora pela vida da Dani, Senhor, que o Senhor possa estar revestindo ela, Deus, guardando a casa dela, porque o Senhor colocou um propósito no coração dela. Que o Senhor possa, Pai, blindá-la, Senhor, aonde ela for, aonde a família dela estiver, Senhor. Coloca os teus anjos, Senhor, ao redor dela, Pai, guardando a vida dela. Que ela continue, Senhor, ouvindo, Pai, a tua voz, Espírito Santo. Peço a Ti também, Pai, pela vida dessas mulheres, Senhor, que estão aqui conosco, ó Deus. Que o Senhor possa nos guardar, nos blindar, trazendo, Senhor, o Teu renovo todos os dias, Pai, sobre nossas vidas. Que a Tua palavra, Senhor, seja renovada a cada dia mais, Espírito Santo. Pai, faz do teu jeito, Senhor, pois sem o Senhor, Pai, não tem como, Senhor, a gente dar continuidade, Senhor, neste nosso momento aqui com o Senhor, ou até mesmo, Senhor, no nosso dia a dia, na nossa vida, Senhor. Sem a tua presença, Senhor, não tem como, Pai, a gente continuar, Senhor. Continue aqui conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. 1 Reis 6, do 14 ao 30. Eu vou ler para vocês, depois eu vou entregar para vocês o que o Senhor falou comigo. 1 Reis 6, do 14 ao 30. Assim Salomão edificou aquela casa e acabou. E as paredes da casa por dentro cobriu as tábuas de cedro, cobriu com madeira por dentro, desde o assoalho da casa até as paredes do teto. E também o assoalho cobriu com madeira de cipreste. E deste modo também edificou nos lados da casa mais 20 côvados de tábuas de cedro, desde o assoalho até a parede mais alta. E edificou na casa um oráculo que é lugar santíssimo. E a casa, ou seja, o templo anterior, tinha 40 côvados. E a casa estava coberta de cedro por dentro e tinha entalhes de botões silvestres e de flores abertas. Tudo era cedro, nenhuma pedra. E adornou o oráculo por dentro, na parte mais interior da casa, por ali, a arca do concerto do Senhor. E o oráculo que estava na parte interior, o qual tinha 20 côvados de comprimento, e outros 20 de largura, e outros 20 de altura, e o revestiu de ouro, muito puro, e também o altar revestiu de cedro. 21. E desta maneira, Salomão revestiu de ouro para a casa,
de ouro puro a casa por dentro, e fechou a entrada do oráculo com uma cortina com cadeias de ouro e o revestiu de ouro. E cobriu, pois, de ouro toda a casa de cima a baixo, e deste modo revestiu com ouro todo o altar que estava diante do oráculo. E fez também o oráculo 2 querubins de madeiras de oliveira, cada um da altura de 10 côvados. Uma asa do querubim tinha 5 côvados, e a outra asa do querubim, outros 5 côvados. Assim havia 10 côvados da ponta de uma asa até a ponta da outra. Deste modo, cada querubim tinha 10 côvados. Ambos os querubins tinham o mesmo tamanho e a mesma forma. A altura de um querubim era de 10 côvados, e assim também a altura do outro. E pôs estes querubins no meio da casa de dentro. Os querubins estendiam as suas asas, de modo que a asa de um tocava uma parede, e a asa do outro querubim tocava a outra parede. E as outras 2 asas se tocavam uma a outra no meio da casa. E revestiu de ouro os querubins, e esculpiu em todas as paredes da casa, em redor, diversas figuras de querubins, de palmeiras, de botões de flores, por dentro e por fora. Agora o 30, e revestiu de ouro também o assoalho da casa por dentro e por fora. E fez portas de madeiras de oliveira para a entrada do oráculo e o umbral de cima, e as ombreiras eram de 5 esquinas. Até aqui, gente, eu vou entregar para vocês aquilo que o Senhor me mostrou. Eu fiquei encantada. Falei, meu Deus, a gente começa a ler a palavra do Senhor e a gente se atenta muito aos detalhes, que o Senhor, ele é detalhista. O Senhor falou comigo em Salmo 92, do 12 ao 15, depois vocês leem, se tiver um tempinho, vocês dão uma lida lá, que tá linkado com tudo aquilo que o Senhor falou comigo. Aqui é falado sobre o cipreste, o cedro e a oliveira. E o Espírito Santo falou assim para mim, vá a fundo pesquisar o que significa cada árvore dessa. E eu vou estar passando aqui para vocês o que o Senhor me falou. O primeiro que eu vou estar falando é sobre o cipreste. O cipreste, ele era para os enfermos, as pessoas que eram feridas, eram usadas para a enfermidade. O cedro ele possui beleza, perfume e força. Madeira perfumada para mumificar os mortos. Ele não depende da chuva. Ele tem raízes profundas, busca águas diretamente dos lençóis freáticos. Esse é o cedro. E o cedro, ele era para os inertes, parados, imobilizados. O cedro, ele é uma árvore de qualidade desejável ou de aparência impressionante. A oliveira, ela simboliza a frutificação, perseverança e fidelidade. A oliveira é onde é extraído o azeite, que significa a presença do Espírito Santo. O Senhor me entregou algo tão, tão lindo que eu falei, meu Deus, o Senhor é extraordinário. Quando a gente obedece à voz do Senhor, Deus entrega coisas que são ouro, que a gente fala assim, meu Deus, as pessoas precisam entender o que significa essa passagem de 1 Reis, do 14 ao 30, porque você lendo aqui, você fala, nossa, ela está lendo sobre a criação do templo, a altura dos anjos ali, os querubins, mas o Senhor falou para mim, dá uma verificada o que significa o cedro do Líbano. O cedro, ele simboliza a força e a eternidade. O crescimento dele, ele é lento e constante, não para. Nos primeiros 3 anos de vida, as raízes crescem até 1,5 metro de profundidade, enquanto a planta tem cerca de 5 centímetros, é bem pouco. Isso quer dizer que em 3 anos, a planta visivelmente está minúscula, mas suas raízes estão 1000 vezes maiores do que a planta em si. As suas raízes estão profundas. Assim como o cedro, o Senhor quer que nós aprofundamos as nossas raízes, que vá procurar aquelas águas lá embaixo, sabe, nos lençóis freáticos. Deus quer que a gente cresce para baixo, na presença do Senhor. Muitas podem falar assim, eu sou tão pequena, quem sou eu para poder trazer uma palavra aqui? Se a Dani me convidar a trazer uma palavra, ou até mesmo levar uma palavra aonde você está hoje, né, na igreja que você congrega,
Você pode falar, eu sou tão pequena, quem sou eu? Mas o Senhor, ele vê as suas raízes. Qual é o tamanho da sua raiz? Ela está profunda no Senhor? Você precisa ser um cedro. Todas nós precisamos ser um cedro. Olha só que interessante, a altura do cedro, depois que ele aprofundou as raízes, ele varia entre 10 a 25 metros, de 40 a 40 metros de altura. É variado. A casca dele, de 10 a 25 metros, é a largura da casca dele. A altura é de 40 de altura. O cedro, ele tem um cheiro único, que é percebido e agradável. Então, que você possa ter um cheiro único, que todo mundo perceba ali que o seu cheiro é agradável, que vem do Senhor. O fruto do cedro são leitosos, espesso, rugosos, de cor marrom escura. As suas pinhas são produzidas de 2 em 2 anos, e seu amadurecimento acontece somente depois de 12 meses. Medem 15 milímetros de comprimento e 6 milímetros de largura. Então, essa árvore cipreste, o cipreste do Líbano, foi ali que o Senhor pediu para Salomão, está utilizando essas madeiras. Essa madeira, o cedro, ela é muito interessante porque Salomão, ele obedeceu corretamente tudo aquilo que o Senhor ordenou. E às vezes o Senhor fala assim para a gente, faz tal coisa, e nós não entendemos o porquê. Não entendemos por que Deus está me pedindo isso, por que o Senhor está me direcionando a algo que, aos meus olhos, ao seu olhar, não, isso não tem nada a ver, mas isso não coincidiz com aquilo que o Senhor me pediu. Você, às vezes, pode se preparar para uma palavra, ou até mesmo se preparar para ir falar com uma irmã, ou orar, e no meio do percurso ali, o Senhor mudar. Salomão, ele foi obediente ao Senhor. Ele construiu o templo do Senhor usando essa madeira, o cedro. Agora eu vou falar para vocês o cipreste. O cipreste, ele leva de 10 a 20 anos para atingir a maturidade. É uma espécie de grande longevidade, normalmente vivem de 50 a 150 anos. Porém, algumas chegam a viver mais de 1 milênio. Como é o cheiro do cipreste? O cipreste traz os perfumes uma conotação amadeirada e tônica, com aromas canforados e aromáticos. Podemos nos referir ao cheiro do cipreste como uma brisa fresca, soprando em uma madeira. Para que serve, né, o cipreste? O óleo dele, ele serve para diminuir a oleosidade da pele, ação antisséptica, bactericida, cicatrizante. Cipreste é a árvore da símbolo da eternidade e da imortalidade. Devido à qualidade da madeira, durável e indestrutível, e da folhagem perene, cujos óleos eram usados no combate à peste, né? Você precisa ser uma cipreste na vida das pessoas, todos nós precisamos, que você seja uma brisa suave. Você, cristão, veio para curar as enfermidades, cicatrize as feridas das pessoas. A oliveira é onde é extraído o azeite, e o Senhor me entregou também sobre a oliveira. A oliveira foi feita a porta de madeira para a entrada do oráculo. E o umbral de cima e as ombreiras eram de... Gente, até eu não estou entendendo a minha letra. 5 esquimas. A oliveira, o significado dela é a habilidade de se regenerar quando cortado ou queimada. Brotando a partir das raízes, transforma a oliveira melhor. Representação da presença do Senhor. Eternizou-se na imagem da pomba, né? A pomba que eternizou a imagem do Senhor, que transforma um ramo, que trazia um ramo no bico, bem como nas coroas dos vencedores olímpicos.
na antiguidade, feito com o rebento das oliveiras. A oliveira, ela simboliza a presença e a fidelidade. Essas características também são os frutos de nossos relacionamentos com Deus. O Senhor é fiel a nós, independente do que aconteça. A oliveira, ela é uma árvore perene. Ela chega a atingir de 6 a 10 metros de altura, com abundante ramificação. As folhas são pequenas, as folhas verdes, prateadas, têm forma de... Gente, eu não estou conseguindo entender minha letra, vou ter que tirar o óculos. Peraí. Ó, as folhas delas são prateadas, têm forma oblonga. Oblonga quer dizer que é meio que oval, medindo de 4 a 10 centímetros de comprimento e 1 centímetro de largura. O tronco é tipicamente nodoso e retorcido. O fruto da oliveira é a azeitona. Na Bíblia, o azeite é utilizado como símbolo da presença do Espírito Santo. É da azeitona que é extraído o azeite. Ela é prensada e assim é extraído o óleo. Quando você estiver dando fruto, você será prensada, porque o seu azeite será extraído e este processo é doloroso. Mas não desanime, pois onde tem azeite, a presença do Espírito Santo se manifesta. O que o Espírito Santo falou comigo sobre essas 3 madeiras, o cipreste, o azeite e a oliveira? O Senhor falou assim para mim: Nelma, eu quero que você estude sobre essas árvores e comece a analisar a sua vida. Assim, eu vou convidar você a estar estudando sobre essas árvores, cipreste, o cedro e a oliveira. Comece a observar em qual estação você está. Você é o cipreste, você é a oliveira ou você é o cedro? Deus, ele quer que nós sejamos os 3, porque é os 3 que formam ali o templo do Senhor que o Salomão construiu para a presença do Senhor, aonde foi guardado a arca, que é a presença do Senhor. Hoje nós sabemos que a presença do Senhor é o Espírito Santo. Nós somos templos do Senhor. Lá em Atos 17, gente, perdão. Atos 17, 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homem. O Senhor, ele habita em nós. O templo aqui que o Salomão construiu, naquela época o Senhor precisava que ele construísse. Ainda não tinha vindo o Espírito Santo. Ainda o Senhor não tinha vindo para se entregar por amor a nós. Então, Deus deu orientação a Salomão para construir com essas 3 madeiras. E hoje, Deus, ele nos convida a ser essas 3 madeiras, cedro, cipreste e oliveira. Porque quando você é os 3, nem todo mundo vai estar, eu estou perfeitinho nos 3. Cada um de nós somos humanos falhos. Vai faltar alguma coisa. Então, você sabendo em qual nível você é, o cedro, que possui beleza, que tem um bom perfume, força, que mumifica. O que é mumificar? Mumificar é quando as pessoas morriam e pegava ali o cedro e passava ali sobre o corpo morto. Existem pessoas que estão mortas e nós somos o cedro. Nós, sendo cedro, nós iremos ali mumificar a morte na vida daquela pessoa. A oliveira, você vai trazer ali o azeite, a presença do Espírito Santo na vida dessa pessoa. E o cipreste, que é que cura os enfermos, as pessoas que estão feridas. Deus, ele nos convida, seja você o cipreste, cuide das pessoas que estão feridas, aquelas que estão mortas, paralisa. Mas o paralisar aqui é para que ela não fique ali morta, mas que tenha vida. Com a presença do Espírito Santo, com o azeite ali, que representa a pomba, a oliveira, é a presença do Espírito Santo. O Senhor, quando ele foi batizado, Deus enviou ali uma pomba com a presença do Espírito Santo. Então, você, hoje, Deus falou isso comigo, né? Mas você precisa ver desses 3, qual que você precisa ter mais conhecimento, se aprofundar mais, qual desses que você está utilizando. Hoje, você é o cedro,
você é o que vê as pessoas que estão ali morrendo, você paralisa a morte na vida dela e convida para a vida. Você é o cipreste que a pessoa está ferida, a pessoa está ali passando por processos dolorosos que muitas das vezes ela não enxerga, não consegue ver, que para que tudo na vida dela venha ter vida, ela precisa ser curada. Seja você a cura na vida dessa pessoa. Seja você aquela que vai estar ouvindo, vai acolher, não vai julgar. Quando uma pessoa chega até você para poder desabafar, conversar com você, é porque ela, muitas vezes, pode ser que ela não orou ao Senhor, mas o Espírito Santo direcionou ela para você. Então, que você seja o cipreste que traga cura, que você seja a oliveira que traga a presença do Espírito Santo. O Senhor me pediu para estar lendo aqui uma parte do Salmo 92. Salmo 92. Eu vou ler para vocês, do 12 ao 15, é bem curtinho. Ó, o justo florescerá como palmeira, crescerá como cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Até na velhice frutificará, estarão viçosos e viçosas, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Então, Salmo 92 é firmado tudo aquilo que o Senhor fala nesse versículo, 2 Reis 6, do 14 ao 30, que fala sobre o cedro, fala sobre a oliveira, que fala sobre o cipreste. Então, que você possa ser essas 3 árvores. Essas árvores, cada uma delas tem uma característica, cada uma delas tem uma forma de crescer. Não fique preocupada em falar, nossa, eu tenho 30 anos no ministério, sou convertida, e a irmãzinha que chegou agora, ela tem 4 anos, ela está voando. Mas é a busca, quanto mais você procura o Senhor, quanto mais você aprofunda as suas raízes, mais você vai crescer na presença do Senhor. Não que Deus não vá te usar. Deus, ele usa quem está disponível. Se você está disponível a ouvir a voz do Senhor, obedecer o direcionamento que ele tem na sua vida, você não vai se preocupar com quem está ao seu redor. Cada um de nós vai crescer numa estação. Cada um de nós tem um tempo para crescer. Hoje a gente está entrando no mês de agosto. Então, que nós possamos observar em que nível que nós estamos. As minhas raízes estão profundas. Eu estou tão pequenininha, 5 centímetros, mas a minha raiz, ela está profunda, ela está no Senhor. Se ela estiver profunda, não se preocupe. No tempo certo, você vai crescer muito, a ponto de atingir a altura. Estou falando do cipreste, tá, gente? Deixa eu só ler aqui a altura dele. A altura dele eu não estou achando, mas ele leva de 10 a 20 anos para atingir a maturidade, o cipreste. Então, e você pode ter longevidade, durar ali milênios, muito, porque o cipreste ele vive de 50 a 150 anos, né? Porém, alguns vivem mais de 1 milênio. Então, que você possa ser como o cipreste, trazer o bom perfume na vida das pessoas, que você possa trazer a presença do Espírito Santo com um bom perfume, como uma brisa fresca e suave. Que você possa entender que cada um de nós temos um chamado. E às vezes nós entendemos que o nosso chamado, esse é o meu chamado, Deus me chamou para isso. Isso aconteceu comigo. Eu tinha um chamado, trabalhava ali no ministério, e o Senhor me chamou para algo que, aos meus olhos, eu falava assim, Deus, o senhor tem certeza? Porque eu sou sexóloga cristã, e eu fiquei ali falando, Deus, o senhor tem certeza que o senhor está me chamando para ser sexóloga? Sabe quando você fica ali debatendo com o Senhor e fala assim, Deus, eu não vou ser sexóloga, não. O povo vai olhar para mim e vai falar, essa daí é o que ensina sobre sexo. Essa daí é a pervertida. Eu fiquei brigando com o Espírito Santo, mas cheguei num nível de relacionamento com ele que ele falou assim para mim,
Até quando você vai ficar querendo ganhar de mim? Você não quer perder para mim. E nós, às vezes, não queremos perder para o Senhor. Às vezes, a gente não quer abrir mão daquele ministério que Deus, né, deixou a gente ali trabalhar para a gente poder crescer, amadurecer, aprender, para depois Ele entregar realmente aquilo que Ele tem para a sua vida. Eu fiquei por mais de 15 anos cuidando de criança. Eu era tia de criança. Cuidava ali de crianças que eu amava. Eu amo as crianças. Só que Deus falou, chegou um momento, minha filha, vamos mudar? Vamos fazer a minha vontade agora? Você já está pronta. Porque se não tiver raiz profunda no Senhor, quem que vai ter coragem de colocar a cara na rede social ou até mesmo falar para as pessoas que é sexóloga? Não é qualquer pessoa. Deus falou para mim, você é capaz. Aonde foi a sua dor, você vai ser cura. Você vai ser cura, você vai trazer o bom perfume, você vai estar trazendo do céu como que eu quero o relacionamento dos meus filhos. As pessoas não têm conhecimento sobre a área da sexualidade. Eu também não tinha. Deus, ele me chamou para a sexualidade para mim ser curada. Eu procurei para eu ser curada. Eu falei, Deus, eu quero ser curada, eu quero entender o que é certo, o que é errado, porque eu estou perdida, ninguém nunca falou sobre isso, as igrejas não falam, então eu vou entrar no curso de sexualidade cristã, aonde ali eu pude conhecer o pastor Josué Gonçalves, Ariane Marques, né, são os meus mentores, hoje faço parte da equipe deles, mas eu falei, não, eu vou entrar, não porque eu quero fazer parte da equipe do Josué Gonçalves, porque eu quero estar com a Ariane Marques, não, eu vou entrar para me curar. E entrei para o curso, e eu caladinha, quieta ali, e o Senhor começou a falar comigo. Eu ali, orando, buscando, Deus, isso é tão maravilhoso, a sexualidade que o Senhor criou. Lá em Provérbios, Deus fala da mulher sábia que edifica o lar. A sabedoria do Senhor, ela é tão palpável, aqueles que buscam, que Deus, ele traz leveza em tudo. Aquilo que o homem põe peso, Deus traz leveza. E a área da sexualidade é um tema bem, aos olhos cristãos, é um tema bem, isso é pesado, meu Deus, falar sobre isso, mas o Senhor, ele quer que nós tenhamos conhecimento, João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu fui liberta, eu tive conhecimento, eu me enchi, eu estava obesa de conhecimento da palavra, também na área da sexualidade, mas da palavra eu estava obesa. Eu falava assim, meu Deus, isso aqui é um tesouro, isso aqui é muito precioso, porque quando a gente começa a ler a Bíblia e você cava, eu gosto de ler a Bíblia assim, um capítulo. Eu pego um capítulo, leio, eu começo a cavar. Eu li aqui sobre reis, eu fiquei tão encantada que eu fui cavando, e Deus foi me dando, e o Espírito Santo falando comigo. Você precisa ser um cedro, ter raízes profundas, você precisa ser cipreste na vida das pessoas, seja oliveira. E essa passagem que Deus me deu foi mesmo antes de eu entrar na área da sexualidade, que eu estava buscando ali, estudando, Deus, eu preciso entender por que o Senhor está me chamando para isso. E o Senhor falou nitidamente comigo, né, Nelma, você precisa estar com raízes profundas, estar na minha presença. E na sua vida vai ser assim também, porque quando você tem raiz, profundidade no Senhor, ele vai te dar uma ordem, ele vai te dar ali algo para você cuidar. É um ministério, ou até mesmo uma empresa, você como um funcionário ou funcionária, mulher aí que está trabalhando no dia a dia, Deus, ele vai te presentear, mas ele só vai dar para aqueles que têm profundidade na presença dele, para aqueles que ele vê que é maduro, você precisa ser madura, o suficiente para que quando vier ali o vento, a tempestade, tentar te tirar, a sua raiz está no Senhor, a sua raiz está no Pai. Você tendo a raiz sua profunda no Senhor, as pessoas podem falar o que quiser, dói, porque ser humano, ele tenta nos atacar, e árvore que dá fruto vai levar pedrada, isso aí é certeza. Se você está sendo perseguida, você está levando pedrada, não desiste, vai até o fim, vai até o final, porque você vai colher frutos extraordinários, não é para você, é para o reino. Deus, ele nos chamou para ser cura na vida das pessoas,
seja cura na vida de outras mulheres. Nós, mulheres, não podemos estar competindo uma com a outra. Você não pode competir com outra mulher, você tem que estender a mão. Estende a mão. Ah, mas ela está me perseguindo. Ore por ela. Ah, mas ela tem inveja de mim. Ore por ela. Quem mais está perto do Espírito Santo ouve melhor a voz do Senhor, consegue entender qual é o direcionamento do Espírito Santo, o que Deus está falando com você. Que você possa entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Por muitas vezes, eu questionei a Deus, eu fiquei questionando o Senhor durante 6 meses. Deus, o Senhor tem certeza que o Senhor quer que eu fale para todo mundo, que eu estou estudando sexualidade, que eu vou me formar em sexóloga cristã? O Senhor, todos os dias, ele me pegava aqui no quarto, ou até mesmo ali na sala, ele falava, até quando? Até quando você vai querer me vencer? Você não quer perder para mim. E é melhor a gente perder para o Senhor do que perder para os homens. Perca para o Senhor. Deus, ele quer que a gente perca para ele. Às vezes você vai precisar perder para os homens, porque é Deus permitindo, tirando ali você de algo que lá na frente Deus está vendo. Quando você está na presença do Senhor, pode acontecer o que for, nada vai te tirar da presença dele. Vai vir um vento, vão te balançar para lá, para cá. Você já viu quando está chovendo, aquela tempestade, como que ficam as árvores? Elas balançam para lá, para cá, e a árvore que tem a raiz profunda, ela não cai. Ela não vai cair. Muitas noites eu dormia, eu chorava e falava, Deus, eu não estou aguentando. Eu não estou aguentando, eu quero que o Senhor me dê um aval, uma palavra para falar, filha, pode parar por aí. Continua os seus estudos, sai da rede social, não põe mesmo a cara, você não vai aguentar mais não. Deus, ele vinha, me forjava cada vez mais. Você aguenta, você é capaz, você consegue. E nesse tempo que eu estava ali passando por essa tempestade, a Dani, eu conhecia ela, mas ela não morava mais em Taubaté. Ela não estava mais aqui. Ela estava morando em São Paulo. E nesse tempo, eu nem me lembro como foi a nossa conexão. Eu não lembro. Eu sou sanguínea, não guardo muita memória, não guardo muita coisa, mas o Senhor fez de uma forma tão linda a nossa conexão, porque quando ela estava na mesma igreja que eu estava, eu via ela, eu falava, nossa, que mulher linda, essa mulher é linda, tia ali do Kids também, tem também ali uma história com o Kids, essa mulher é muito linda, nossa, como ela fala bonito, eu ficava admirado quando eu via ela. Aí ela foi embora, Deus levou ela. Aí nesse processo meu, eu não lembro como que foi essa nossa conexão, e Deus me presenteou com ela. E Deus vai mandar pessoas para cuidar de você. Deus vai mandar mulheres extraordinárias, gente, eu vou começar a chorar aqui. Deus, ele vai mandar mulheres extraordinárias para cuidar de você. Ele vai mandar mulheres cheias da presença do Espírito Santo. Mulheres que são, ó, vou até ler aqui para não errar a árvore certinha. A mulher cipreste. A Dani, nesse tempo, ela foi a árvore cipreste, porque eu estava ferida, e eu precisava de cura. Ela foi cipreste. Aí ela chegou como uma oliveira, que trouxe a presença do Senhor mais ainda. E ela foi cedro, porque ela estava com a raiz dela bem mais profunda que a minha. Quando você estiver passando por tribulação, quando você estiver passando por dor, vontade de desistir, se apegue em pessoas que possa te abraçar, estender a mão. E Deus, ele vai te mostrar quem são essas mulheres que têm essas 3 árvores, que é cipreste, cedro e oliveira. E Deus, ele nos convida para ser essas 3 árvores, porque lá na frente uma mulher vai precisar. Hoje eu atendo mulheres que eu falo assim, Deus, eu comecei a estudar para aprender sobre sexualidade para mim.
E a dor dessas mulheres, eu não passei por esse processo ali na sexualidade, mas o Espírito Santo fala assim para mim nessa passagem. Lembra lá atrás que você estava se aprofundando na minha presença? Lembra lá atrás que você descobriu o que é ser um cipreste? Lembra lá atrás que você descobriu o que é ser uma oliveira? Então, esse é o momento de você começar a aplicar o conhecimento que você tem junto com a ciência, linkado com a palavra. E quem faz, mulheres, é o Espírito Santo, porque as dores das mulheres que eu escuto, eu falo assim, Deus, se as pessoas pudessem ter o conhecimento do que é a sexualidade, meninas, não é só sexo. A sexualidade, ela vem desde o ventre, desde a concepção até a nossa morte. E as mulheres não sabem o que é sexualidade, não sabem o quão lindo é aquilo que Deus criou. Deus falou para Adão e Eva, sejam fecundos, multipliquem na terra. Isso Deus já estava falando sobre sexualidade. Para você multiplicar na terra, você precisa gerar filhos. E as pessoas hoje, elas acham que muitas mulheres vêm até a mim com aquela dor, falando, eu não quero mais ter relacionamento com meu marido, eu não quero mais que ele me toque. Tem ali a questão do abuso? Tem. Glória a Deus que a gente tem a Dani aqui, a Dani é terapeuta, ela vai estender a mão para você. Aquilo que ela falou no começo é verdade, uma completa a outra. Quando vem paciente que fala determinado assunto e não é a minha área, eu já falo, eu tenho uma terapeuta maravilhosa sobre temperamento, você precisa descobrir seu temperamento. E temperamento da sexualidade é linkado também com temperamento. Se você não se conhece, o temperamento seu, ele não só afeta a área da sexualidade, como a sua vida toda. E Deus me chamou para curar mulheres na área da sexualidade. Deus chamou a Dani para curar mulheres, não só mulher, homem também. Deus nos chamou para trazer cura à humanidade. Trazer a presença do Espírito Santo. Ser o cipreste, que é o que cura os que estão feridos. Só que para isso, meninas, vocês vão ter que entrar na presença do Espírito Santo. Vocês vão ter que cavar na Bíblia. Sabe o que é cavar? Você pegar uma palavra, o Senhor, sabe essas palavras? Cipreste, cedro e oliveira, ela saltava assim em 4D, 3D, 4D. E o Senhor falava para mim, vá procurar saber o que é essas árvores que Salomão usou para construir o meu templo. Eu na minha cabeça, nossa, mas que louco, mas tá, o Senhor está mandando, eu vou fazer. Aí eu comecei a estudar. E ali foi uma semana de estudo, eu maravilhada com tudo aquilo, que eu dei uma resumida, porque se eu for entregar tudo aqui para você, nós fica aqui quase uma semana. Mas o Senhor me entregou coisas lindas. Eu pesquisei sobre imagens, que eu sou muito visual. Pesquisei sobre imagens, procurei saber o que é ser essas 3 árvores. Eu falei, Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu faça agora? Agora eu já tenho um conhecimento. E nessa época eu não era sexóloga. Eu não entendia, mas obedeci. E Deus hoje, ele fala para você, mulher, comece a cavar na presença do Senhor. Lembre dessas 3 árvores, que você possa, no momento certo, utilizar a essência de cada árvore dessa. O que é ser uma cipreste? É aquela que traz cura para os enfermos. O que é ser um cedro? Ter um bom perfume e raízes profundas. O que é ser uma oliveira? Você trazer a presença do Senhor na vida das pessoas, o óleo, o azeite, que você possa ser usada todos os dias no seu trabalho, aonde você estiver, para que você possa ser transbordante na vida de outra mulher, na vida de outra pessoa. Deus, ele te convida, nesse mês de agosto agora, para você aprofundar cada vez mais a sua raiz, a tua presença no Senhor, para que você consiga estar a cada dia mais conectada com o Pai e entender. Quando chegar alguém falando sobre uma dor, sobre um desabafo, estuda sobre essa árvore, leia depois Salmos 92, do 12 ao 15, cava mesmo isso na presença do Senhor, para que você consiga entender, Pai, qual é a cura que o Senhor quer que eu derrame agora na vida dela? É a cura do abraço, que ela está enferma, é a cura de dizer, não, você vai conseguir, igual a Dani foi. A Dani foi usada pelo Senhor, simbolizando essas 3 árvores, né? Uma não desiste.
Nelma, continua, Deus é com você, varoa. Deus é com você, varomiga. Então, ela trouxe alegria na minha vida. A Dani foi muito usada pelo Senhor, trouxe alegria. No momento de abraçar ela, me abraçou. E no momento também de falar, olha, busque no Senhor, cada vez mais, ela estava ali me orientando, porque ela já passou por caminhos que eu não passei, ela estava com a raiz mais profunda, e isso não é vergonha. Você falar, nossa, a irmã está ali 4 anos que Deus colocou ela está com a raiz mais profunda do que você que tem aí quase 30 anos na presença do Senhor. E Deus, ele vai usar aqueles que estão disponíveis. Deus usa quem está disponível. Se você está disponível a aprender, a buscar no Senhor e obedecer, pode ter total certeza. Você vai passar ali pelos processos, que Deus, ele não fala. Assim como José. José foi jogado dentro da cova, jogaram terra nele, queria matar ele, e às vezes a gente precisa morrer. Morra para os homens, mas cresça e nasça na presença do Senhor. Obedeça aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Ah, mas Deus me falou isso. Deus, ele não é enganoso. Deus, ele fala com você. Se você conhece a voz do Espírito Santo, pode ter total certeza, é Deus falando com você. Às vezes a gente precisa estar orientando ali, conversando com alguém sobre, olha, Deus falou isso comigo. Mas se a pessoa for totalmente contra daquilo que Deus falou para você, ore. Não acredite naquilo que a pessoa te falou, porque às vezes ela não está entendendo esse processo seu, essa profundidade que você está com o Senhor. As pessoas, ela não vê a profundidade que você está com o Senhor. A sua raiz na presença do Senhor, ninguém vê, o homem não mede, mas o Senhor mede. Então, que você, mulher, tá? Já estou terminando, que a nossa amiga aqui tem um compromisso, e eu também, tá? Já estou terminando, que você possa, todos os dias, entender qual é a vontade do Senhor na minha vida. Em qual profundidade eu estou? Em qual profundidade que o Senhor quer que eu esteja? Eu preciso aprofundar mais as minhas raízes? Ou eu preciso entender a estação que eu estou agora? O que Deus quer que eu seja? Quer que eu seja cura como se preste? Deus, ele quer que eu fale para aquela amiga, eu estou aqui do seu lado. Vamos lá, vamos cavar junto na profundidade, na presença do Senhor. Ou ele quer que você, neste momento, seja a oliveira, né? A pomba ali que representa a presença do Espírito Santo. Seu Espírito Santo não é você, é só você se calar. Às vezes a pessoa só quer que você escute ela. Muitas mulheres que eu escuto relatando sobre a dor na sexualidade, elas não conseguem desabafar com ninguém. E glória a Deus que elas confiam em estar contando, e onde eu trago leveza, e trago ali, eu falo, olha, Deus, ele fez assim, 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 você está no momento você está no momento das emoções, você precisa largar a mochila da dor, você só vai sair desse lugar se você quiser, se você falar, eu não quero largar, eu não posso fazer nada. E assim é na sua vida, assim é na minha vida. Quando a gente quer continuar, você precisa deixar para trás a mochila da dor, as coisas que você passou, para que o novo do Senhor possa vir na sua vida. Tá bom, meninas? Agradeço, Dani, pela palavra, que o Espírito Santo possa falar no coração de vocês, tá? Me perdoe aí pela voz, que eu tô ficando sem voz, tá bom? Deus possa abençoar o nosso mês de agosto. Amém? Amém, meu Deus, que palavra extraordinária, Nelma. Muito obrigada, muito obrigada. Agradeço a Deus pela sua vida, que você continue prosperando, que o Senhor te enche de sabedoria, ousadia, para que você possa ministrar cada vez mais a vida de muitas mulheres. Se vocês ainda não seguem a Nelma, tá, gente? É @nelmasantana.oficial, o Instagram dela. Tá lá no grupo, eu compartilhei lá no grupo. O link do grupo, se você não tiver, tá lá nos meus stories, você pode entrar. E é só o começo, tá, Nelma? Eu sei. Cadê? A Márcia está aqui do congresso que eu fui lá em Cândido Sales, ó, já está uma ótima oportunidade aí, hein, Marcinha? Para o ano que vem aí levar a Nelma para falar sobre essa parte da área da sexualidade, trazer uma luz, um direcionamento, sabe? Porque hoje em dia está tudo muito deturpado e as pessoas elas não têm orientação sobre sexo à luz da Bíblia. E aí, como fazer? Né? Como que Deus ele
ele indica, né, que a gente seja, como, o que que eu posso fazer, o que que eu não posso fazer, né? E aí o mundo ensinou a gente. Então, tá essa coisa horrorosa aí, mas Deus tem levantado mulheres, tem a Amém. Ivone aqui também na sala, que ela também é sexóloga É, minha cristã, né? amiga. É. Então, vocês foram levantadas para um tempo como esse, assim como cada uma que está aqui na sala, assim como a Nelma falou. Deus, ele não escolhe ninguém parado. Se você tem uma palavra liberada sobre a sua vida e você está esperando acontecer, não espere, sirva. Ah, mas Deus falou que eu vou pregar, que eu vou ser pastora. Começa a servir no administrativo da sua igreja, no Kids, a gente começou no Kids. Foi no Ministério Infantil que o Senhor revelou meu chamado com mulheres, gente. Não foi já no altar pregando, falando todo mundo. Não foi. Então, assim, a gente tem que servir, e ali no coração de servir, entregando o nosso melhor, o Senhor ele vai lá e deposita, filha, agora eu quero, ele vai fazer a transição, vai mudar de estação. Agora eu quero que você estude mais sobre aquilo, faça mais sobre aquilo, e o Senhor vai nos direcionando, amém? Meu Amém. Deus, que palavra poderosa. Eu me sinto honrada de fazer parte da sua história, de tudo aquilo que o Senhor tem feito na sua vida, minha amiga. E a dor nos conectou. Foi mesmo, né? Foi um momento de dor e eu fiquei sabendo que você estava passando pelo que eu passei e eu não pensei duas vezes assim como sempre quando eu sei que alguém passou pelo que eu passei, eu não, mas você conhece, você conversa, eu não preciso disso, minha filha. Quem conecta a gente é o Espírito Santo. Eu já ligo, eu já mando mensagem. Oi, tudo bom? E aí, como é que você tá? Eu tô sabendo que está acontecendo isso e vamos junto, e é isso aí. Porque Deus não chamou a gente para falar sobre porquês, Ele chamou a gente para ajudar o outro, dizer aos seus irmãos fortes, tem bom ânimo. A gente tem que parar de ficar perguntando, mas por que isso? Por que aquilo? E começar a entrar, não, o que eu posso fazer por você? Como eu posso acrescentar na sua vida? Às vezes a gente perde muito tempo. Ah, mas fulana, não sei o que, não sei o que. Esquece não sei o que, não sei o que. Faça o teu papel, que é refletir Cristo. Jesus não chegava para as pessoas e ficava, mas olha, você está fazendo... Não, meu filho, vai lá, seus pecados são perdoados, vai no peque mais, segue teu rumo, entendeu? E bora para cima. É isso aí. Que a gente possa sempre ser assim. Tá bom? Muito obrigada, meninas.